Olá, pessoal. Nessa aula vamos falar sobre a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. Bom, a definição básica da lei da inércia é que todos os corpos permanecem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força externa atue sobre os mesmos. Como assim? A ideia é que os corpos, eles tendem a permanecer sempre no mesmo estado de equilíbrio, tá? E quando se fala em equilíbrio, pode ser o corpo em repouso, com velocidade zero, ou o corpo também ele pode ter movimento retilíneo com velocidade constante, tá? Se o corpo está em repouso, velocidade zero, obviamente, mas o corpo também pode estar em equilíbrio, mas com movimento com velocidade constante, tá certo? Se ele tiver velocidade zero, a gente diz que ele está em equilíbrio estático. Se ele tiver velocidade constante em um movimento retilíneo uniforme, a gente chama de equilíbrio dinâmico, tá? Muito bem. Como é que a gente entende melhor isso? Um caso bem simples aqui. Você imagina essa pessoa aí, esse carrinho de compra, tá? A tendência é que esse carro de compra aí permaneça em repouso, tá? Com velocidade zero, e você não observa, né, naturalmente, um objeto se deslocando, andando sozinho. Né? Para esse carrinho de compra sair da condição dele de repouso, de equilíbrio, né, equilíbrio estático, para ele ganhar velocidade, obviamente alguém tem que aplicar uma força sobre ele. Tá? E aí a gente lembrando da aula anterior de vetores, né, essa força sobre o carrinho é um vetor, tá? Essa pessoa ela vai empurrar o carrinho e o carrinho aí ele vai ganhar uma velocidade, tá? Então, deixa eu fazer aqui uma observação, né? Para esse carrinho aqui ele ganhar velocidade, a pessoa vai precisar aplicar aqui para uma força, tá? Uma força F. E aí, aplicada a força, né? Aqui do lado direito, o carrinho ele já ganhou velocidade, tá certo? Então, para o carrinho sair do estado de equilíbrio, estado de repouso, uma força precisou ser aplicada sobre ele, tá? Essa pessoa aplicou uma força sobre ele, tá bom? E uma coisa interessante é que se você perceber, apesar de você empurrar o carrinho, né, e dar uma velocidade, pouco tempo depois o carrinho vai parar, tá? Mas como é que ele vai parar então, se depois que você empurrou nenhuma força mais está atuando sobre ele, né? É porque quando você empurra o carrinho, apesar de ele ter essas rodinhas, né, que reduzem o atrito, mesmo assim ainda tem forças de atrito atuando sobre o carrinho, tá? Então a ideia é que depois que você empurra o carrinho, que você dá velocidade, né? Deixa eu colocar aqui a velocidade, tá? Aqui eu vou colocar de verde. Desculpe. Vou colocar de verde aqui a velocidade do carrinho, tá? Essa velocidade, com o tempo, ela tende a reduzir até zero, tá? Mas parece que está contrariando a lei da inércia, né? Como é que o carrinho vai se deslocar aí sem ação de nenhuma força e a velocidade vai reduzir? É que são as forças de atrito que vão atuar sobre o carrinho, mesmo você não estando empurrando, tá certo? Então são essas forças de atrito que vão alterar a velocidade do carrinho, tá bom? Mas no lado direito aqui, olha, se você ver essa figura, um asteroide, tá? Um asteroide que está no espaço. Deixa eu desenhar aqui o vetor velocidade. Vamos supor que essa seja a velocidade aqui do asteroide, tá? Ele mantém essa velocidade no espaço para sempre. Tá? Por quê? Nenhuma força está atuando sobre esse asteroide, então a tendência é que ele mantenha essa velocidade aí para sempre. Tá? Então, aí um exemplo de um corpo que pode manter a velocidade, tá? E consegue manter essa velocidade indefinidamente, mesmo sem atuação de forças. Tá? Porque você imagina que, por exemplo, quando você vai numa rodovia, para você manter a velocidade no automóvel, você precisa, obviamente, acelerar, aplicar uma força. Né? Mas isso porque o automóvel está sendo sujeito a forças de atrito. Tá? Se você estivesse no espaço, assim como esse asteroide, tá? Você poderia manter a velocidade constante sem a atuação de outras forças, tá? Pela lei da inércia. A lei da inércia, né? Como repetindo, se o corpo aí tem velocidade constante,
como esse asteroide, e que nenhuma força vai atuar sobre ele, ele vai manter essa velocidade aí para sempre, tá? Até que uma força atue sobre ele. Tá? Se nenhuma força atuar, ele vai manter sempre essa mesma velocidade. Outra aplicação interessante da lei da inércia é o caso aí de um veículo que se desloca com velocidade constante. Deixa eu colocar aqui novamente a velocidade do veículo, vou colocar de verde. Esse veículo aqui ele tem velocidade aqui para a direita, tá? E a pessoa que está dentro dele também vai ter a mesma velocidade, tá? Velocidade aí eu estou considerando constante. Se o veículo colide aqui com um obstáculo, tá? O que vai acontecer? A velocidade do veículo vai reduzir bruscamente, mas a sua velocidade que estava dentro do veículo, a tendência é que você mantenha a mesma velocidade. Então, por isso é que quando o veículo colide, a tendência é você ser projetado para frente. Porque pela lei da inércia, você tende a manter a sua velocidade, o seu movimento. Tá? Então, daí a importância do cinto de segurança para que durante essa projeção, esse deslocamento aí, você não colida com a parte frontal do veículo. Tá? Bom, outra situação aqui interessante de aplicação da lei da inércia, né? Observe essa pessoa aí sentada. Tá? Se você está sentado na superfície da Terra, existe uma força que vai atuar sobre você, puxando você para baixo, né? Lá para o centro da Terra. Essa força para baixo aí é a força peso. Tá? Isso aqui é o peso do objeto. Tá? É uma força, tá? A gente normalmente escreve como P, ó, com um vetorzinho em cima, né? Força peso, e que puxa você para baixo. Você percebe aí, se você estiver sentado, tem uma força que puxa você para baixo, puxa para a cadeira. Tá? Mas aí, veja bem, pela lei da inércia, né, se existe essa força aí puxando você para baixo, você não poderia estar em repouso. Mas essa pessoa aí da figura está em repouso. Está com velocidade zero, está em repouso. Tá? Então, como é que pode? O objeto está em repouso e sob a ação de uma força, essa força peso. Está inconsistente com a lei da inércia, né? Porque pela lei da inércia, para ele ter velocidade zero, para ele estar em equilíbrio, né? Equilíbrio estático, não poderia ter atuando sobre ele nenhuma força. Tá? Mas o que acontece? Eu tenho essa força peso para baixo. Tá? Para o somatório das forças que atuam sobre esse corpo dar zero, ser nulo, né? A única forma que eu posso ter é que eu devo ter outra força para cima. Para quê? Para que essa força para cima anule a força peso que está apontando para baixo, e aí o resultado seria o somatório das forças sobre esse corpo ser zero. Tá? E é isso que realmente acontece. Tá? Essa força para cima a gente chama de força normal, que é uma força de contato. Tá? Essa força para cima aqui é uma força normal. Força normal, tá? Deixa eu corrigir aqui, força normal. Tá? A força normal. Então, a força normal para cima, atuando sobre esse corpo aí, sobre essa pessoa, vai anular o peso, tá? Então, quando você somar a força normal para cima com o peso para baixo, a força resultante vai ser igual a zero. Deixa eu corrigir aqui. A força resultante vai ser igual a zero. Tá? Muito bem. E aí está de acordo com a lei da inércia. Força resultante igual a zero, então a velocidade do corpo, né, o corpo está em equilíbrio. Tá? Lembrando que não é que as forças sobre o corpo precisam ser zero. Tá? Pode ter forças atuando sobre o corpo, mas o somatório dessas forças dá igual a zero. Tá? Então, esse corpo permanece em equilíbrio. Tá? Então, eu posso ter uma quantidade muito grande de forças atuando sobre um corpo e a força resultante ser zero. É só o somatório dessas forças dar igual a zero. O somatório das forças e dá igual a zero. Tá bom? Como nesse caso aí, ó, normal para cima, peso para baixo. E uma coisa interessante, né, é que para o somatório aí dar igual a zero, a normal tem que ser igual ao peso. Né? Esses dois vetores aí, olha, eu desenhei até os dois com o mesmo tamanho, porque o peso tem que ser igual, o módulo do peso tem que ser igual ao módulo da normal. Né? Óbvio que a normal aponta para cima e o peso aponta para baixo.
mas o módulo dos dois vetores tem que se dar igual a zero. O tamanho das duas setas tem que dar igual, quer dizer, o módulo dos dois vetores tem que ser igual, tá? O tamanho das setas aí tem que ser igual, apesar de uma seta apontar para cima e a outra para baixo, né? O módulo do vetor, que é o tamanho da seta, nos dois casos aí, normal e peso, tem que ser iguais, tá bom? Bom, esse peso, só a título de adiantamento já, de curiosidade, como é que você calcula essa força-peso, né? O peso é calculado multiplicando a massa do corpo, aqui é a massa, pelo valor da aceleração da gravidade, que a gente normalmente vai utilizar no curso, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, esse exercício aqui bem simples para a gente fazer agora. Uma pessoa de 70 kg está em repouso, em pé, sobre uma superfície horizontal, tá? Como esse cara aí do desenho. Calcule usando a lei da inércia o valor da força normal que atua sobre esta pessoa, tá? Então, vamos fazer o desenho aqui. Eu sei que sobre essa pessoa para baixo aqui tem a força, para baixo aqui dessa pessoa tem a força peso, tá? Obviamente, como ele está em equilíbrio, né, ele está em repouso aí, se ele está em repouso, né, pessoal, o somatório das forças sobre ele tem que dar igual a zero. Então, obviamente, né, ele tem um peso para baixo, mas tem outra força aqui, ó, atuando sobre os pés dele, para cima. Quem é essa força? É a força, nossa força, para cima aqui, ó, a força normal. Tá? Então, sobre esse corpo aí, eu tenho o peso para baixo e a força normal para cima. Tá? Então, a única forma de ele estar em equilíbrio é o somatório das forças, né? A força resultante sobre ele, ser igual a zero. Tá? Então, se eu tenho uma força para baixo, peso, e outra força para cima, normal, a normal, aqui nesse caso, novamente tem que ser igual ao peso. Tá? Lembrando que nem sempre a normal vai ser igual ao peso. Tá? Nem sempre a normal vai ser igual ao peso, mas nesses casos que a gente está analisando até agora, sim. Tá? Então, como é que eu faço para calcular a força normal? Olha, é só calcular o peso, porque nesse caso a força normal vai ser igual ao peso. E como é que eu calculo o peso? Peso eu calculo multiplicando a massa do corpo vezes o valor da aceleração da gravidade. Tá? Então, a massa da pessoa é 70 kg. A aceleração da gravidade, o G, a gente vai utilizar 9,8. Tá? Lembrando que a gente sempre vai utilizar o G, a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, então aqui é só eu multiplicar, tá? 70 vezes 9,8, que eu vou ter o valor da força, tá? Da força peso. 70 vezes 9,8 dá igual a 686 newtons, tá? 686 newtons, tá? Newtons aqui é a unidade de força, tá? No sistema internacional, ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de resolver a lista de exercícios que está lá na nossa sala no Google Classroom, tá?